Informação aqui, ó. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando neste momento a respeito do pacote fiscal. Pelo Senado Federal. E agora se inclui esse pacote de governança, de controle, de conformidade que em boa hora o governo apresenta para poder ter o controle de gastos públicos. Essa medida também entra como prioridade do Senado para as próximas 3 semanas. Portanto, quero pedir ao ministro Fernando Haddad que possa externar o balanço dessa visita ao Senado e, na sequência, podemos debater os demais pontos com a imprensa para que vocês fiquem sabendo exatamente do que foi ajustado na reunião de líderes em relação a outros temas. Ministro. Bom, conforme o presidente adiantou, nós tivemos uma reunião bastante produtiva. Nós conseguimos, ao longo dessa hora, detalhar cada uma das medidas. Evidentemente que chegará o texto para análise, né, do Senado Federal, primeiro na Câmara, depois no Senado. Mas eu senti um clima muito receptivo, uma compreensão bastante grande daqueles que se manifestaram, foram vários que se manifestaram, dizendo que as medidas são equilibradas, que vão ao encontro daquilo que vem sendo debatido na casa por vários parlamentares. Há até uma cobrança legítima em relação a alguns temas que precisam realmente ser ajustados. Conforme diz, vou até utilizar uma expressão feliz aqui do nosso presidente, é quase um programa de conformidade, né? E é conformidade não só ao espírito das leis aprovadas, mas também conformidade ao arcabouço fiscal, que é o que vai ancorar as expectativas. Então, eu senti uma grande receptividade, uma grande boa vontade da parte daqueles que se manifestaram nessa reunião e, inclusive, com sugestões de aperfeiçoamentos futuros, né, de legislações que não estão sendo trabalhadas nessa leva de medidas, mas que poderão vir a ser oportunamente apresentadas. Tanto ontem com o presidente Lira quanto hoje com o presidente Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, assim, um espírito de abertura muito grande para o diálogo. Então saímos daqui com esperança de que vamos concluir um bom arranjo até o final do ano para ter um orçamento de execução mais tranquila no ano que vem. Tá bom? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento? Oi? Quais foram as sugestões de aperfeiçoamento? Não, de outros temas que não foram considerados nesse conjunto de medidas. Você falou muito, o senador Otto falou de aposentadoria rural, tem várias, inclusive projetos em tramitação aqui, tentando regular outras matérias. Mas as matérias que foram trazidas foram bem recebidas. Ministro, durante a sua primeira fala lá no Planalto, o dólar chegou ao máximo de 5,99. Como é que o senhor vê essa reação do mercado e o impacto que isso tem na inflação que acaba contaminando a economia toda, não só o mercado? Vamos ver como é que isso acomoda. A partir do momento em que você vai explicando e as pessoas vão entendendo. Havia também uma confusão muito grande em relação à reforma da renda, que eu acredito que seja o que está dando o maior ruído. Não é a questão das medidas que estão sendo apresentadas aqui, é o debate sobre a renda. Agora, nós sabíamos que o debate sobre a renda ia exigir um aprofundamento da questão, mas não é uma coisa que vai ser votada esse ano, nem deveria mesmo ser votada esse ano, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. O presidente Pacheco já falou, o número de audiências públicas necessário para debater a matéria, especialistas que vão ser chamados, entende? Não é uma coisa, uma matéria que nunca foi enfrentada a rigor, conforme está sendo proposto. Então, nós vamos abrir aí um debate importante no país sobre a questão da justiça tributária no Brasil. Mas não é um assunto que vai ser resolvido em 3 semanas, é um assunto que vai contar com um ano de 2025 que nós pretendemos que esteja bastante leve do ponto de vista da agenda legislativa. E como não há eleição o ano que vem, nós vamos ter tempo para discutir, abrir os números, fazer com que as pessoas se defrontem com a realidade tributária do Brasil para tomar a melhor decisão. E é preciso reforçar. A reforma, tanto do consumo quanto da renda, é neutra do ponto de vista fiscal. Ninguém está disposto a votar uma
reforma que não seja neutra. Isso foi observado pelos relatores das duas casas e pelos plenários na emenda constitucional, está sendo observado agora nas leis complementares e será observado na lei ordinária que regula a matéria da reforma da renda. O senhor tinha dito que a previsão de economia podia ser até 2 bi por ano, mas depois disso podia ser até 1 bi por ano. Eu queria entender como que vai ser essa economia, então, com essa mudança dos O Ministério do Planejamento está, de novo, fazendo todo a checagem com base na redação que foi terminada, mas os números não devem mudar muito daquela planilha que vocês receberam. É pouca diferença. Na verdade, nós subestimamos algumas, até para não aumentar as expectativas sobre a economia, nós até chegamos a subestimar algumas coisas. Mas com base na experiência de julho para cá, eu diria que está mais para mais do que para menos a economia que vai ser feita. Porque o que a gente tem visto nas amostragens que nós estamos fazendo, e já estamos num estágio avançado disso, as correções e distorções chegam a 20%, 30% em alguns casos. Então, eu acredito que os números estão adequados, mas eu apostaria que eles podem ser mais significativos no ano que vem. Ministro, alguns parlamentares avaliam que o tempo de debate vai ser muito considerado que está falando de matéria que tem que passar pelos dois casos. É que as matérias... que vocês têm em mente na Câmara, que Isso o ministro Padilha... Sabe uma coisa interessante das medidas? Não tem novidade. O que foi apresentado aqui é sobejamente conhecido pelos parlamentares. Todos dominam esse assunto. Não são temas estranhos ao dia a dia dos parlamentares. Não tem surpresa, não tem... E enquanto eu falava, o presidente testemunhou, quer dizer, era uma reação de assentimento, dizendo realmente isso tem que ser corrigido, realmente isso está descalibrado, realmente isso precisa de um ajuste. As respostas, as reações foram sempre no sentido de realmente precisamos fazer alguma coisa a respeito. Como todo mundo sabe a importância do arcabouço fiscal, eu acredito realmente, tem muito de esperança aqui, mas eu acredito realmente que, pelas duas reuniões que eu participei, as coisas podem ser bem encaminhadas. Não tenho dúvida disso, porque são pessoas que dominam esses temas. Você está falando com pessoas que trabalham esses temas, conhecem esses assuntos, que já se manifestaram sobre isso. Chegam hoje os textos aqui ao Congresso? Aí eu não sei, aí está com o Bruno Moretti lá. Está pronto o texto? Está pronto. Padilha, vamos lá. Só para finalizar, essas medidas anunciadas, elas serão suficientes para dar sustentabilidade? Olha, a gente está acompanhando aí, gente, o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito da conversa que eles tiveram sobre a perspectiva de votação no Congresso do pacote de corte de gastos. Mas nós calibramos o arcabouço para ele ter vida longa. Ele vai inspirar cuidado o tempo todo. Cada coisa que sair, né, daquilo que está previsto vai ter que ser tratado. Cada despesa vai ter que ser tratada. Porque a soma da despesa, as partes têm que caber no todo. Então, se alguma parte estiver ali inspirando cuidado, nós vamos voltar para a mesa de negociação e explicar para as pessoas. Né? Então, esse cuidado pode exigir novas medidas de revisão de corte? Permanentemente. O trabalho do Congresso, da Fazenda, da área econômica é permanente. Saiu alguma coisa do roteiro, voltamos para a mesa. Entendeu? Podemos ter boas surpresas ou não. Se tivermos surpresas que exijam providências, nós vamos levar para o presidente da República, para os presidentes das duas casas e vamos trabalhar com transparência. Olha, isso aqui está saindo daquilo que estava programado. Vamos trabalhar. Vai ter que ser feito isso. De maneira... Vai ser uma rotina fazer isso. Tem que voltar a ser rotina tratar do fiscal. Deixou de ser rotina. Tem que voltar a ser rotina. Tá bom? Obrigado, gente. Deixa eu parar. Na LOA já de 2025, Padilha. mudanças em relação ao corte de gastos. Vocês vão mandar um adendo da LOA? Como vai funcionar? Primeiro, eu quero agradecer ao presidente do Senado e a todos os líderes do Senado aqui, de todos os partidos, inclusive dos partidos
se declaro de oposição pela reunião que nós tivemos. E quero dizer que o mesmo espírito tivemos também na reunião de ontem, na Câmara dos Deputados. E quero afirmar que raríssimas vezes eu senti, quando o governo anuncia uma proposta, uma medida, um grau de compromisso tão grande, uma disposição tão grande de conseguir a aprovação dessas medidas, como eu senti tanto na conversa de ontem da Câmara, quanto hoje do Senado. Isso tem a ver pelo fato de que aquilo que é o centro da proposta e que nós vamos trabalhar para concluir a aprovação dela ainda esse ano, é exatamente a consolidação do marco fiscal que foi discutido e aprovado pelo Congresso Nacional. É o que dá sustentabilidade ao marco fiscal e vai mostrar mais uma vez que o governo vai cumprir, reforçar o marco fiscal. Segundo, a gente tinha uma primeira etapa. A primeira etapa era, antes de apresentar o texto, apresentar as ideias, as propostas, as medidas aos líderes, iniciando pelos presidentes das duas casas, aos líderes da Câmara e aos líderes do Senado. Então nós estamos cumprindo essa primeira etapa. Aquilo que foi um compromisso do presidente Lula, que não viria texto, não seria publicado o texto, não viria projeto ao Congresso Nacional sem o conhecimento prévio pelo presidente das duas casas e pelos líderes da Câmara e do Senado. E pela receptividade sobre o tema que nós sentimos tanto ontem quanto hoje, o governo se sente mais confiante ainda de poder encaminhar o texto tanto para a Câmara quanto para o Senado. Como será encaminhado, nós ainda vamos tratar tanto com a Câmara quanto o Senado. O presidente Pacheco hoje deixou claro que, do ponto de vista do Senado, o Senado considera que o papel que o Senado tem de ser a casa revisora, como foi, por exemplo, em relação ao próprio marco fiscal encaminhado pelo governo. Então, medidas de consolidação do marco fiscal, o Senado se coloca com toda a disposição de ser a casa revisora e expressa aqui pelo presidente Pacheco de fazer absolutamente de tudo para que a gente possa aprovar esse ano aquilo que tem reafirmação do arcabouço fiscal e que tem influência sobre a LDO e a lei orçamentária. Ou seja, o que nós vamos procurar aprovar com o Congresso Nacional, que é a adequação de crescimento de despesas ao arcabouço fiscal, tem impacto sobre a LDO e sobre a lei orçamentária. Então, obviamente, a aprovação disso nesse ano influencia a LDO e a lei orçamentária até o final desse ano. Então, vocês vão mandar uma nova versão, um adendo? Primeiro, nós vamos aprovar. Sim. E durante a tramitação, a LDO, foi lido o relatório parcial da LDO. Então, o relatório parcial da LDO foi lido agora, no dia de ontem, na CMO. A lei orçamentária que foi apresentada ainda nem foi lida na CMO. Então, vamos se dedicar para aprovar essas medidas que reafirmam o marco fiscal. Na medida que a gente aprove, na tramitação tanto da LDO quanto da lei orçamentária, faremos os ajustes necessários que as próprias medidas vão criar enquanto espaço, reafirmando o marco fiscal, reafirmando esse compromisso, uma espécie de contrato que o Executivo e o Congresso Nacional fizeram desde o ano passado, que tem sido fundamental para manter o crescimento econômico no nosso país e sustentar esse crescimento. A partir dessa reunião que nós tivemos com o Senado hoje, nós tivemos já uma reunião com os líderes da Câmara ontem, vamos tratar ao longo da tarde, junto com o líder do governo na Câmara, junto com os líderes da Câmara, com o presidente da Câmara, a melhor forma de apresentar esse texto a partir da Câmara. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem, com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. Então, sinto muita disposição por parte da Câmara, a partir daqui dessa reunião com o Senado, vou me encontrar com o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, conversar com os demais líderes a partir da consulta de ontem e fazer os encaminhamentos necessários para que a gente possa não só poder apresentar o texto da melhor forma possível e garantir o rito adequado necessário para conseguir a aprovação nesse ano. O presidente Lira e todos os líderes sinalizaram ontem que a Câmara está disposta a fazer aquilo que for necessário
compromisso da Câmara para a gente consolidar o marco fiscal, aprovando até o final desse ano. Então, será feito aquilo que for necessário para consolidar, eventualmente aproveitar alguma PEC que já tramitou na comissão especial, já está pronta para o plenário, eventualmente, se necessário, dependendo do texto, iniciar desde o começo a comissão especial, mas compromisso da Câmara, envolvimento da Câmara, não esperava outra coisa do presidente Lira, dos líderes da Câmara, de fazermos o que for necessário para terminar esse ano com o marco fiscal ainda mais consolidado, podendo dirigir a apresentação do orçamento, a apresentação da lei de diretrizes orçamentárias e sustentar ainda mais um bom momento de crescimento econômico do nosso país. Algumas medidas, como a mudança no salário mínimo, nas regras do salário mínimo, do aumento salarial, podem impactar dentro do próprio PT. Como é que o partido está internamente nessa? Eu acho que se você vê a manifestação da presidenta Gleice do PT, não sei se você viu, comemorando os anúncios feitos ontem, apresentados ontem, dando total apoio da bancada do PT na Câmara. Ouvi isso aqui do líder Beto Faro e do senador Rogério Carvalho, que vai assumir a liderança aqui no Senado, a mesma coisa. Então, o PT absolutamente comprometido, como já foi com a aprovação do marco fiscal, porque é um partido absolutamente comprometido com a sustentação dessa política econômica e do crescimento econômico no país. Até porque o conjunto dos anúncios já foram anunciados pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. O compromisso do presidente Lula de aumento real do salário mínimo, que esse é o compromisso, está mais do que estabelecido nas medidas propostas. Ministro, duas dúvidas, por favor. O senhor vê a possibilidade de começar esse debate pelo Senado ou a ideia do governo é iniciar isso pela Câmara de fato? Não, a ideia, desde ontem, estava aberto a consultas, tanto no Senado quanto na Câmara, da sinalização. O próprio presidente Pacheco afirmou aqui publicamente para os senhores e para as senhoras que o Senado quer ter o papel de casa revisora, como teve na questão do marco fiscal. Se são medidas que consolidam o marco fiscal, né, tanto a PEC quanto a lei complementar dão mais força ainda para o marco fiscal. O presidente do Senado sinalizou aqui, foi opinião consensual de todos os líderes que participaram da reunião, que o Senado está absolutamente comprometido em tramitar para garantir a votação nesse ano dessas medidas, mas que vai cumprir o seu papel de casa revisora, como foi com o marco fiscal que foi aprovado ano passado. Outra dúvida, a segunda dúvida. O senhor acha que a questão das emendas, o bloqueio das emendas, acaba atrapalhando e contaminando esse debate? Eu tenho certeza absoluta que não, na medida que os senadores do Congresso Nacional, o compromisso deles é com o tema em si. O que não significa que o governo não queira o mais rápido possível a execução dos recursos das emendas, porque são obras importantes, são programas importantes. Os municípios estão fechando o ano, fechando o seu mandato, então receberem esses recursos das emendas é importante para os municípios. Então, o esforço do conjunto do governo, eu quero agradecer aqui ao Congresso Nacional por ter aprovado o PLP. O presidente Lula sancionou de imediato o PLP, de que sejam liberados esses recursos por conta das escolas integrais, das obras na educação, da saúde, dos investimentos em universidades federais, as obras estão acontecendo. Isso é bom para o país. Nós acompanhamos aqui a entrevista coletiva que está sendo concedida pelo ministro Alexandre Padilha e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por conta do pacote de corte de gastos que foi anunciado pelo governo federal mais cedo. Tinha ali nessa conversa também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso porque essa reunião tinha por objetivo ali fazer uma articulação, poder amansar ali um pouco, né, o Senado Federal em relação a esse pacote de propostas.